Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Rafael e se você gosta de ouvir histórias de vida, relatos de traição, relatos de casais, aquele tipo de história que às vezes a gente pensa que não é verdade, mas é, você está no canal certo. Gostaria de pedir um favor para você, curta esse vídeo, isso me ajuda muito. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve no meu canal também, tá bom? E no relato de hoje a gente vai ouvir a história do Pedro. E é uma história de inveja, pessoal. O Pedro, ele tinha um amigo que era o Renato, e o Renato, desde a infância, tinha inveja do Pedro, de tudo que o Pedro tinha, inclusive quando eles cresceram da própria esposa do Pedro. Um relato muito forte que vale muito a pena a gente ouvir. Então vamos lá ouvir o relato do Pedro. Eu sempre achei que conhecia o Renato melhor do que qualquer pessoa no mundo. Crescemos juntos, lado a lado, dividindo a rua de barro do bairro onde morávamos em Natal. As bicicletas improvisadas, os sonhos infantis, os cortes no joelho, as tardes em que o sol parecia nunca acabar. Eu dizia que ele era meu irmão, e talvez esse tenha sido meu maior erro, acreditar que tudo aquilo era recíproco. Mas a verdade, e eu só fui enxergar isso mais tarde, é que a gente nunca conhece completamente alguém. Isso é verdade, né, pessoal? Às vezes o que a pessoa sente por você não tem nada a ver com o que você sente por ela. Às vezes o que você chama de amizade, a outra pessoa alimenta com algo muito mais escuro, algo que você não percebe até que esteja envenenado. Eu sou Pedro, tenho 33 anos, trabalho na mesma empresa que o Renato, no setor administrativo. Ele tem 35 anos. E se você me perguntasse antes de 2024 quem ele era, eu provavelmente iria dizer: o irmão que a vida me deu. Hoje em dia é outra coisa, a pior mentira que eu não quis acreditar. Antes de falar o que aconteceu, preciso voltar um pouco, não muito, só o suficiente para você entender o que se quebrou dentro de mim. Bora ver. Eu conheci a Ana Júlia em 2019. Ela estava no começo da faculdade de odontologia. Sorriso doce, voz tranquila, jeito tímido, mas a presença forte. Desde o primeiro dia eu fiquei encantado com ela. Ela tinha aquele tipo de beleza que não grita, mas que te prende sem você perceber. Meu mundo se ajeitou de um jeito diferente quando ela entrou nele. Em pouco tempo viramos namorados, depois noivos, depois marido e mulher. E eu achava que estava tudo bem. Achava que tinha construído uma vida sólida, simples e bonita. Eu, ela, nossos planos, nossa casa pequena e a sensação de que eu finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Renato sempre esteve por perto. No começo eu achava legal. Meu melhor amigo e minha mulher se davam bem, conversavam, riam, trocavam mensagens sobre bobeiras. Só que hoje, quando eu olho para trás, percebo que tinha algo errado. Algo que eu ignorei por confiar demais. A confiança, né, gente? Sempre, né, quando você confia demais, traz algo errado. Algo que eu deveria ter visto, mas eu escolhi não ver. Renato sempre foi competitivo, desde criança, isso é um sinal. E se eu ganhava um brinquedo novo, ele ficava estranho. Se eu tirava uma boa nota, ele arrumava algum comentário para diminuir. Se eu conseguia algo que ele queria, ele se fechava por dias. Mas naquela época eu achava que isso era só imaturidade, coisa de criança. E criança cresce, não é? A gente pensa que é coisa de criança, mas quando a gente vê esses pequenos detalhes, essas pequenas informações, esses pequenos indícios, a gente já começa a perceber que tem algum desvio de caráter ali, né? É muito importante a gente notar isso desde a infância. Hoje eu sei que algumas coisas não crescem, elas apenas se escondem. Em 2024, minha vida estava tranquila. Eu e Ana Júlia estávamos fazendo planos para tentar ter nosso primeiro filho no ano seguinte. Ela estudava muito, dedicadíssima a odonto. Eu trabalhava com o Renato todos os dias, dividindo tarefas, conversando sobre tudo, acreditando que ele era meu parceiro dentro e fora do trabalho.
E aí entra um detalhe importante: o casamento dele com a Flávia. Eles tinham um filho pequeno de 4 anos, e ao contrário de mim, o Renato não parecia feliz. Vivia reclamando da rotina, da casa, da esposa, da vida, sempre dizendo que nada dava certo para ele, que todo mundo era mais feliz, inclusive eu. Ele dizia isso rindo, mas hoje eu sei que não era brincadeira, era pura inveja, né, pessoal? Eu nunca imaginei que aquela insatisfação dele fosse virar veneno. Veneno que ele guardava, alimentava e depois jogou exatamente onde sabia que ia me destruir, na Ana Júlia. Eu só comecei a perceber as rachaduras quando já era tarde demais. Pequenas coisas, mensagens demais entre eles, olhares que eu não entendia, comentários que não faziam sentido, uma proximidade que não existia antes, mas eu confiava tanto neles que eu sempre achava uma desculpa, sempre colocava a culpa em mim mesmo. A primeira vez que eu senti um aperto real foi numa noite de junho. Estávamos na casa de Renato para um churrasco. A Flávia parecia sempre cansada, o menino chorava muito e a casa estava meio bagunçada. Renato estava estranhamente atento a Ana Júlia. Ele a serviu, puxava assunto, ria alto e ela retribuía. Quando entramos no quarto para ir embora, perguntei se estava tudo bem e ela disse: O Renato está passando por um momento difícil. Às vezes as pessoas só precisam de atenção, sabe? Eu devia ter ficado alerta, mas eu não fiquei. Em outra noite, notei o celular dela vibrar enquanto ela tomava banho. O nome dele apareceu na tela, Renato, uma mensagem às 11 horas. Ela saiu do banheiro, viu minha expressão e explicou antes que eu perguntasse. Ele está mal com a Flávia. Eu só estava ouvindo ele como amiga, né? E eu, idiota que sempre fui, engoli em seco e acreditei. O pior cego é aquele que escolhe não ver. E eu escolhi, porque achei que ninguém me conhecia desde criança. Desculpa, porque achei que ninguém que me conhecia desde criança seria capaz de me apunhalar daquele jeito. E foi, né? Porque achei que a amizade era maior que qualquer sombra. Porque achei que o amor, fosse suficiente para proteger. Mas eu estava errado, muito errado. O que eu não sabia ainda é que o Renato sempre foi apaixonado pela Ana Júlia, desde quando ela ainda era só uma colega distante na faculdade. Ele sempre teve esse tipo de desejo por tudo que eu tinha, só que dessa vez o desejo ganhou forma, cresceu e virou obsessão. E a obsessão dele encontrou nela um lugar frágil, um espaço vulnerável, e eu não vi nada disso. Não vi porque não queria acreditar que alguém que eu chamava de irmão poderia ter inveja da minha felicidade. E não falo daquela inveja boba, infantil, eu falo da inveja que corrói, da inveja que quer destruir. Essa é a minha confissão. E eu fechei os olhos e quando abri, já era tarde demais. A essa altura, olhando para trás, tudo parece óbvio. Cada detalhe, cada conversa, cada atitude que antes eu ignorava, agora brilha como um aviso em neon. Eles estavam se aproximando, mas quando você vive um momento, quando você está dentro de uma rotina, dentro da confiança, dentro do amor, você não percebe, fica cego e não quer perceber ou não quer perceber. E eu acho que é o pior não querer, né? Então, eu acho que é pior não querer, é verdade. Eu sempre fui o tipo de homem que acreditou no diálogo, na calma, no equilíbrio. Sempre tentei evitar brigas, discussões, confrontos. Talvez por isso eu tenha me tornado tão fácil de enganar. Pessoas como eu confiam demais. Acham que sinceridade é regra universal. Acho que quem está ao seu lado jamais puxaria o seu tapete. Renato sabia disso. Ele sempre soube como eu funcionava, desde criança. Sabia exatamente onde plantar dúvidas, onde plantar culpa, onde plantar medo. Ele conhecia minha mente melhor do que eu mesmo. E Ana Júlia, ela não fez por mal no começo, eu sei disso hoje. Ela só tentou ajudar alguém que aparentava estar em crise, não imaginava que ele queria de verdade, pelo menos não no início.
mas não demorou muito para a crise dele virar o centro de tudo. Mas não demorou muito para a crise dele virar o centro de tudo. Lembro de uma tarde qualquer no trabalho. Eu e ele estávamos trabalhando lado a lado, como sempre. Eu preenchia relatórios, ele revisava documentos, conversa normal, café, ar-condicionado quebrado, nada demais. De repente ele soltou: Cara, você é um homem muito sortudo, tem uma esposa maravilhosa, uma vida boa. Eu fico olhando para você e penso: por que comigo não é assim? Eu dei risada, achei que ele só estava fazendo drama e respondi: Cada um tem o seu tempo, Renato. Sua vida não é ruim. Você tem um filho lindo, uma casa boa. Ele me interrompeu rápido. Não, Pedro, você não entende. Você sempre teve tudo, sempre, desde garoto, até a Ana Júlia. Ele não terminou a frase e ficou me olhando como se esperasse que eu completasse. Eu achei estranho. Na hora fiquei meio desconfortável, mas ele mudou de assunto rápido demais, como se tivesse percebido que disse mais do que ele deveria. Saí do trabalho naquele dia com um peso que não tinha nome, uma sensação de que eu tinha perdido alguma coisa sem perceber. Mais tarde, quando cheguei em casa, perguntei a Ana Júlia como tinha sido o dia dela. Ela parecia um pouco distante, cansada, tensa. Falei de Renato, do comentário dele, e ela disse: Ele mandou mensagem hoje, disse que às vezes se sente muito sozinho, Pedro. Ele precisa de ajuda. Ajuda. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu quis acreditar que ela só estava sendo simpática, mas um incômodo crescia dentro de mim. Comecei a notar que ela escondia o celular no sofá, que diminuía a tela quando eu chegava perto, que colocava a senha nova. Ela nunca fez isso antes, mas sempre que eu perguntava, ela dizia: Você está imaginando demais, é só amizade. Ele confia em mim. E eu, como um idiota sentimental que sempre fui, acreditava nela. Até uma noite de agosto, nunca vou esquecer. Eu saí mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça. Não avisei a Ana Júlia, só queria chegar em casa, tomar um banho e deitar. Eram umas 4:30 da tarde quando entrei. A casa estava silenciosa. Estranho, porque geralmente ela gosta de estudar ouvindo música. Chamei: Amor? Nada. Andei até o quarto, a porta estava quase fechada. Empurrei devagar, ela estava lá dentro, sentada na beira da cama com o celular na mão, chorando. Não soluçando, mas chorando quieto. Aquele choro que parece que a pessoa tenta engolir. Quando ela me viu, tomou um susto e escondeu o celular nas costas. E naquele exato momento eu senti. Não tinha prova, não tinha nome, não tinha certeza, mas eu senti. Algo estava errado. Perguntei: O que houve? Ela enxugou o rosto rápido e disse: Nada, só estresse da faculdade. Eu me aproximei, toquei o braço dela e ela se afastou. Foi tão rápido, tão automático que eu gelei. Ana, eu não quero falar sobre isso agora. E saiu do quarto. Fiquei ali parado, tentando entender o que estava acontecendo com a mulher que eu amava. E a pior parte, mesmo tendo visto ela esconder o celular e se afastar de mim, eu ainda procurei explicação lógica. Eu ainda quis acreditar que era cansaço, pressão, confusão. Eu não queria acreditar na possibilidade de traição, muito menos de que pudesse ser com o Renato. Isso era intragável demais, era absurdo demais. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu levantei da cama e sentei na sala. Fiquei olhando para o nada. A casa estava silenciosa, o barulho distante dos carros passando na avenida e o vento de Natal entrando pelas frestas da janela. Eu me perguntava: será que eu estou exagerando? Será que eu estou me tornando paranoico? Será que o cansaço dela é somente isso mesmo, somente o cansaço? Porque, sinceramente, eu nunca imaginei que meu melhor amigo seria capaz de algo tão podre. Ele tinha mulher, tinha filhos, tinha tudo para valorizar a vida dele. E mesmo vivendo as crises que vivia, eu acreditava que ele ainda tinha limites, que existiam barreiras que ele nunca atravessaria. Mas a verdade é que ele estava atravessando fazia,
tempos, eu só não via. As coisas pioraram no final daquele mês. Renato começou a mandar mensagens para mim, dizendo que a Flávia estava insuportável, que o casamento estava acabando, que ele estava infeliz. E adivinha só, Ana Júlia também falava muito dele. Ela dizia: ele está precisando de apoio psicológico, às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Eu sentia uma dor estranha no peito, porque antes tudo que o Renato queria compartilhar, ele compartilhava comigo. Eu era o amigo, eu era o confidente e agora eu era o coadjuvante. Ele compartilhava tudo com a minha esposa. Tinha alguma coisa muito errada nessa história, mas eu segui ignorando, segui me enganando, segui acreditando que aquilo era apenas uma fase. Até que veio o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. Um dia em que eu descobri que o meu melhor amigo estava roubando a minha esposa. Mas essa parte dói até de lembrar. A queda nunca começa no momento da descoberta. Não é quando a verdade aparece nua e crua na sua frente. Não, a queda começa muito antes, naquele primeiro momento em que algo dentro de você começa a estranhar, a desconfiar, a se contorcer. Aquele instante em que a pessoa que você ama parece distante demais e o amigo que você confia parece próximo demais. Mas você segue andando, como quem atravessa uma ponte velha achando que o barulho de madeira quebrando é só o vento, até que a ponte cede e você cai. E comigo, quando caí, não tinha nada para me segurar. A manhã do dia em que tudo começou a ruir era comum demais para ser o início de um desastre. Segunda-feira quente, abafada, Natal sendo Natal. Cheguei cedo ao trabalho, como sempre, tentando focar, mas não dava. A sensação de que algo estava errado vinha me perseguindo há semanas. Eu dormia mal, sonhava com as coisas que eu não queria ver, acordava com a impressão de estar perdendo algo sem saber o que é. Renato chegou, meia hora depois, chegou atrasado, com aquele sorriso dele, grande demais, forçado demais, cansado demais. Ele se aproximou, deu um tapinha no meu ombro e disse: "E aí, irmão, tudo certo?" A palavra irmão veio ácida, pesada, atravessada. Eu senti o estômago revirar. E então percebi algo diferente nele. Não era exatamente culpa, era outra coisa, uma inquietação por trás dos olhos, como alguém que teme que o castelo que construiu nas sombras esteja prestes a ruir. Passei a manhã quase mudo. Ele falava sobre seus problemas com a Flávia, sobre boletos, sobre noites mal dormidas, e eu só escutava. Algo dentro de mim estava atento, como um animal farejando perigo. Na hora do almoço, decidi ir para casa, disse que não estava bem. Renato automaticamente se ofereceu para ir comigo. "Vamos ali no restaurante comer algo, eu pago para você." Eu recusei, ele insistiu 2, 3 vezes. E aí, algo acendeu dentro de mim um alerta, um impulso primitivo. Ele não queria que eu fosse para casa. Ele estava com medo de eu ir para casa. E isso pesou. No caminho, minhas mãos tremiam no volante. Eu tentava me convencer de que era paranoia minha, que eu estava estressado, que nada demais estava acontecendo, mas a cada quarteirão meu coração acelerava mais. Quando cheguei, fiquei parado dentro do carro por alguns segundos. O ar parecia pesado demais para respirar. Algo dentro de mim dizia: se você abrir aquela porta, nada mais será como antes. Eu entrei. Silêncio, mas não era um silêncio normal, era um silêncio preparado, um silêncio que não existia no meu lar. O ambiente estava arrumado demais, como se alguém tivesse feito questão de limpar os rastros, mas sem ter tempo de limpar tudo. Chamei Ana, nada. Caminhei devagar pelo corredor, meu coração batia tão forte que parecia pulsar nos meus ouvidos. Foi no quarto que encontrei o que eu não queria. O cheiro era a primeira coisa que me atingia e que eu notei. Não estava errado, mas também não estava certo. Era o perfume dela misturado com algo estranho, algo recente. A cama estava arrumada, mas não bem arrumada, o tipo de arrumação apressada de que alguém faz quando precisa esconder algo rápido. E foi quando eu notei o pequeno detalhe que destruiu tudo. No chão, ao lado da cama, escondido, uma camiseta, mas não era minha.
Era dele, a camiseta do Renato, cinza com aquela estampa que ele usava sempre para treinar, amarrotada, caída no chão, como uma prova involuntária de um crime. Meu corpo inteiro gelou. Eu me ajoelhei, peguei a camiseta, com as mãos tremendas, o cheiro dela e o cheiro deles estavam ali misturados, recentes. Senti o meu estômago virar, senti minhas mãos suarem, senti o desespero começar a me engolir. Me levantei, cambaleando, tropeçando nos próprios pés, abri a gaveta da Ana, algumas coisas estavam fora do lugar, o perfume que ela quase nunca usa estava destampado, uma blusa jogada no canto, a cama ligeiramente afundada, como se tivessem sido pegos desprevenidos, como se tivesse medo de que eu chegasse. Meu coração disparou mais, ela estava no banho e eu vi o celular dela, eu fui lá e abri, nunca tinha visto isso, até aquele dia, e bastou deslizar para cima. O primeiro chat aberto era com o Renato. As mensagens ainda estavam na tela. Ele saiu, temos uma hora. Renato, tô chegando. Não deixa nada fora do lugar depois, por favor. Ela, fica tranquilo, está tudo certo. Eu te amo. E depois uma mensagem dele. Ele saiu para ir, eu não consegui segurar ele. Rápido, arruma tudo. Aquela frase que ela falou para ele, eu te amo, e a última pedindo para ela arrumar tudo, aquilo me destruiu de uma forma. Eu li 3 vezes como quem tenta decifrar uma linguagem estrangeira. Meu peito doeu muito como se tivesse levado um chute ou um tiro de canhão. Eu caminhei para trás, encostei na parede, meu corpo inteiro fraquejou. Continuei lendo. Renato, ele nunca vai perceber, amor. Ela, Ana Júlia, eu sei, mas hoje eu tô com medo. Renato, confia em mim, já deu certo até agora. Eu não sabia se gritava, se chorava, se quebrava algo ou simplesmente desabava ali mesmo. Renato, meu amigo, o homem que eu chamava de irmão, a pessoa que mais conviveu comigo fora da minha família, e Ana Júlia, a mulher que eu amava mais do que qualquer coisa, que eu defendi, que eu cuidei, que eu protegi. Os dois, na minha casa, na minha cama, na minha vida. Eu senti uma onda de calor subir pelo meu corpo, a visão embaçou, minha garganta fechou, tentei respirar, mas parecia que o ar tinha virado pedra. Então percebi mais detalhes. A janela ainda estava trancada, o rastro de perfume fresco no ar, o toque recente na cama, eles tinham acabado de estar ali. Fazia pouco tempo que eles estavam ali, por isso que o Renato chegou atrasado no trabalho. Eu quase podia ouvir o eco da respiração deles. A traição estava tão viva, tão quente, tão recente que parecia pulsar no ambiente. Aquele quarto era um túmulo e eu era o morto. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali, segurando o celular, encarando aquelas mensagens como quem encara uma sentença de morte. Quando finalmente consegui me mover, sentei no chão e chorei. Não chorei, desabei, com raiva, com dor e incredulidade. Ali naquele quarto abafado, eu perdi 3 coisas ao mesmo tempo: a minha esposa, meu melhor amigo e a minha inocência. Quando consegui finalmente me levantar, minhas mãos ainda tremiam, meu coração ainda doía, minha vida já não era a mesma. E o pior, eu ainda não imaginava o que estava por vir. Renato não tinha dado o primeiro golpe, não, ele estava apenas começando. Eu não sei quanto tempo passou até que consegui ligar para alguém. Não liguei para a família, muito menos para algum colega. Liguei para o único amigo que ainda me restava, o Márcio, um cara que estudou comigo na adolescência e que eu encontrava de vez em quando. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim e entendeu tudo sem que eu dissesse uma palavra. O que aconteceu? E eu só respondi. Eles estavam juntos. Eu fiquei Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois me abraçou, e só ali naquele abraço eu finalmente desabei de novo. Chorei até não ter mais força. Márcio me colocou no sofá, trouxe água, ficou ao meu lado, sem dizer nada. Ele sabia que qualquer palavra seria pequena demais para tentar consolar algo tão grande.
A noite chegou, eu não tinha coragem de entrar no quarto novamente. Dormi no sofá, ou melhor, tentei dormir. A cada vez que eu fechava os olhos, eu tentava imaginar a cena. A voz dele, a voz dela, os dois juntos, o beijo que eles devem ter dado. Tudo girava na minha mente como um filme de horror, um pesadelo sem fim. No dia seguinte, eu soube que precisava enfrentar a realidade. Trabalhar, impossível. Eu pensei em ligar e inventar uma desculpa, mas decidi dizer a verdade. O chefe ficou chocado, não pela traição, mas porque o Renato era querido por todos. Ele me deu alguns dias de afastamento e eu agradeci. Então veio a parte mais difícil, encarar a minha esposa, a Ana Júlia. Ela voltou ao apartamento no fim da tarde enquanto eu estava sentado no sofá. Quando abriu a porta, ficou parada com o rosto inchado de tanto chorar. Ela parecia destruída, mas nada nela me comovia naquele momento, nada. Pedro, por favor, deixe eu falar. Eu não falei nada, nem olhei para os olhos dela. Ela continuou. O que aconteceu ontem não foi planejado. Eu não queria que fosse assim. Eu juro que eu não queria te machucar. Eu respirei fundo e respondi sem olhar, mas machucou. Ela engoliu o choro, sentou no chão perto de mim, como se estivesse buscando alguma aproximação, mas eu só fiquei imóvel. Pedro, eu estava confusa, eu estava perdida. O Renato, ele me ouviu, ele me entendeu coisas que você não estava fazendo mais. Quando ela disse isso, eu senti um soco no estômago. Eu virei para ela, finalmente olhei nos olhos dela e disse: Você está dizendo que a culpa é minha? Ela hesitou. Não, não é isso. Mas você mudou. Você estava distante, preocupado demais com o seu trabalho, e eu me sentia sozinha. O Renato percebeu isso. Sozinha, sozinha enquanto eu trabalhava para sustentar nossa vida, sozinha enquanto eu tentava construir algo para nós, sozinha enquanto eu confiava nela tanto que jamais imaginei que o meu melhor amigo seria o lugar onde ela buscaria conforto. Eu respondi: eu estava distante, sim, mas nunca traí você, nunca procurei ninguém, nunca senti nada por outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu tinha você. Ela chorou mais forte. Eu errei. Eu sei que errei, mas Pedro, eu não posso mudar o que eu sinto. Eu não queria, mas eu me apaixonei pelo Renato. Essas palavras foram a sentença final. Me apaixonei pelo Renato. Dizer que meu corpo inteiro tremeu seria pouco. Foi como se uma parte de mim morresse ali mesmo, naquela sala. A parte que mais tentava achar alguma explicação, algum motivo, algo que pudesse justificar o que ela tinha feito. Quando eu ouvi aquilo, soube que nada salvaria o nosso casamento. Eu disse com a voz mais fria que eu já tive: então não há mais nada para ser dito. Ela tentou tocar a minha mão, mas eu recuei. Pedro, eu sinto muito. De verdade. Eu disse: saia da minha casa, Ana, por favor. Ela ficou parada alguns segundos, chorando, e então se levantou e foi embora. Quando a porta se fechou, eu senti um vazio tão profundo que achei que nunca iria sair dali. Mas ainda não tinha acabado. Ainda faltava encarar o Renato. Dias depois, ele me chamou para conversar. Tivemos a pior conversa da minha vida. Ele chegou com aquela postura de vítima, dizendo que o casamento dele com a Flávia estava arruinado, que ele estava infeliz, que só queria ser amado. Eu ouvi tudo calado. Estava tão esgotado emocionalmente que parecia anestesiado. Ele disse: Pedro, eu não escolhi me apaixonar pela Ana Júlia. Isso acontece, você sabe como é. Eu ri sem humor. Eu sei como é, Renato, você destruiu a minha vida. Se aproximou dela porque queria ter tudo que eu tinha. Você sempre quis. Ele ficou sério. Então, pela primeira vez, ele mostrou quem realmente ele era. Disse: você sempre teve tudo fácil, sempre foi o favorito, o mais querido, o mais feliz. Até quando adulto, sua vida parecia perfeita. Eu só quis algo bom também, algo que finalmente fosse meu. Eu o encarei horrorizado. Ana Júlia não é um objeto para você ter, só porque ele inveja a minha vida. Ele respondeu sem vergonha. Mas agora ela está comigo. Essas palavras foram como fogo, dolorosas, ardentes e devastadoras. Eu apenas levantei e disse: a partir de hoje você está morto para mim. E saí. Depois disso, ele se separou da Flávia, largou tudo, arrastou Ana Júlia com ele. Os dois assumiram a relação como se nada tivesse acontecido
acontecido, como se não tivesse acabado com duas famílias, como se não tivessem destruído a minha vida, mas ao mesmo tempo algo começou a quebrar dentro deles também. A felicidade construída sobre mentira não dura, e eu soube das coisas que me fariam repetir. Mais tarde, a maior lição da minha vida. Eu nunca imaginei que um dia eu teria que juntar os pedaços da minha vida com as mãos tremendo, tentando entender onde exatamente foi que tudo mudou. Durante muito tempo, eu me perguntei qual foi o momento exato em que eu perdi a Ana Júlia. Se foi quando eu comecei a trabalhar demais, se foi quando eu comecei a acreditar que o Renato era realmente esse irmão que eu dizia ter, ou se foi algum detalhe imperceptível do dia a dia, algo que passou despercebido enquanto eu vivia achando que tudo estava em paz. Mas com o tempo percebi que a verdade não mora nesses pequenos recortes. A verdade é quando a verdade é que enquanto eu construía a minha vida de forma simples, honesta, acreditando em laços, o Renato construía a vida dele em cima de faltas. E quem vive assim sempre acaba tentando preencher esse vazio com o que pertence aos outros. Quando tudo veio à tona, eu senti como se estivesse assistindo a minha própria história de fora, como se não fosse eu vivendo aquilo. Ana Júlia com a voz trêmula, os olhos vermelhos, segurando minhas mãos, como quem segura uma culpa, eu olhando para ela como quem procura um pedaço de verdade. Ela chorava tanto que mal conseguia respirar, mas ainda conseguiu dizer: Pedro, eu amo você, mas eu não resisti, foi mais forte do que eu. E aquilo me destruiu. Eu não gritei, não briguei, não quebrei nada. Acho que eu já estava tão esvaziado por dentro que não sobrou força para nada além de uma pergunta simples. Por quê? Ela abaixou a cabeça. E naquele silêncio, naquele segundo congelado, eu entendi tudo. E nada ao mesmo tempo. A verdade veio aos poucos, como um fio puxado. Renato se separou da Flávia, algo que, segundo ele, já estava decidido há anos. Mentira, claro. Ele só fez porque acreditou que Ana Júlia largaria tudo por ele se ele desse esse passo de coragem. Passo de coragem. Ele mesmo disse isso depois, sem nenhum pudor. E o que mais me doeu não foi a traição em si, foi descobrir que o Renato carregava uma inveja de mim desde criança. Não era coisa de adulto ferido, era algo que vinha de muitos anos. Minha mãe sempre contava que o Renato parecia um irmão mais novo para mim, mas agora, olhando para trás, percebo que ele nunca me via como um irmão. Ele me via como um rival que nunca existiu, porque eu nunca competi com ele. Eu só vivia, eu só era eu só tinha o que os meus pais podiam me dar, só era feliz com aquilo, com a simplicidade. E era exatamente aí que estava o problema. A minha felicidade sempre incomodou o Renato. Ele invejava meus brinquedos na infância, minha tranquilidade na adolescência, minha estabilidade no trabalho, minha relação com a família e, claro, invejava minha relação com a Ana Júlia, porque no fundo ele nunca quis exatamente a Ana Júlia. Ele quis ter aquilo que eu tinha. Ele queria ser eu. E quando entendi isso, senti um peso tão grande que achei que ia desmoronar ali mesmo. A Ana Júlia tentou resistir, tentou cortar o Renato, mas ele foi entrando na cabeça dela aos poucos, como um veneno, e ela, fragilizada pelos próprios conflitos internos, acabou cedendo. Eu sei que ela errou, sei que me feriu também, mas também sei que ela foi manipulada, pressionada, confundida. Não estou dizendo isso para aliviar a dor. Estou dizendo porque é verdade. Renato sempre teve uma habilidade assustadora de dizer exatamente o que a pessoa queria ouvir. Ele estudava as fraquezas emocionais das pessoas como quem desmonta um relógio, peça por peça, até saber exatamente onde tocar, o que pressionar, o que sugerir. Ele fez isso comigo a vida inteira, eu só não percebi. Com a Ana Júlia não foi diferente. Ele destruiu o próprio casamento, destruiu o meu, destruiu a amizade que jurava proteger, tudo por um vazio interno que ele tentou preencher com mentira, manipulação e desejo. Mas vazios assim não se preenchem, eles só engolem tudo ao redor. Quando ele finalmente me chamou para conversar, eu aceitei, não por ele, mas por mim. Nos encontramos na praia da Ponta Negra, fim da tarde. O Morro do Careca atrás, o barulho do mar, a luz laranja tocando areia, um cenário que sempre me trouxe paz, mas naquele dia era como se o vento estivesse carregado de algo pesado.
Renato sorriu quando me viu, um sorriso cínico, acostumado demais a se achar o centro do próprio universo. Pedro, eu sabia que um dia isso ia acontecer. A Ana Júlia sempre gostou de mim. Você era apenas. Ele não terminou a frase. Eu levantei a mão pedindo silêncio. E pela primeira vez na vida ele obedeceu. Renato, eu disse sem raiva, sem grito, sem ódio. Você passou a vida inteira achando que eu era seu inimigo. Mas eu nunca estive concorrendo contra você. Nunca quis nada que fosse seu. Você é que sempre quis tudo que era meu. Ele tentou interromper, mas eu continuei. E sabe o que é mais triste? Não é o que você fez, é quem você se tornou por dentro. Você é vazio, Renato. Não é a Ana Júlia que você quer, não é a felicidade, não é o amor. É aquilo que nunca foi seu. Ele riu, um riso nervoso. Você está dizendo isso porque perdeu. Não, Renato, respondi. Estou dizendo isso porque eu finalmente ganhei algo, clareza, e ela me libertou. Ele ficou calado pela primeira vez, vi nos olhos dele não arrogância, mas medo. O medo de ser exatamente quem ele era. Eu me levantei, bati a areia da calça e finalizei. A inveja, ela é silenciosa, Renato. Ela vive nas sombras e às vezes de quem a gente menos espera. Mas um dia sempre encontra um jeito de destruir tudo. E fui embora. Hoje escrevo esse relato não para expor ninguém, para me vitimizar e nem para culpar. Eu escrevo porque aprendi que a inveja é uma das forças mais perigosas que existem. Ela corrói, distorce, enlouquece, faz pessoas destruírem vidas inteiras só para sentir por um segundo que estão no controle. E dói perceber que às vezes quem mais inveja você é justamente aquela pessoa que você mais protegeu, aquele que você mais amou, aquele que você mais considerou. Renato sempre foi esse alguém para mim, e talvez sempre tenha sido. Ana Júlia seguiu a vida dela, eu segui a minha. Talvez um dia a gente consiga conversar sem dor, talvez não, mas não guardo ódio. Guardar ódio é continuar carregando um peso que não é meu. O que guardo hoje é aprendizado. A inveja destruiu meu casamento, destruiu uma amizade de décadas, mas me deu algo que eu nunca tinha antes, consciência. E essa consciência me ensinou que ninguém perde quem não queria realmente ficar. E ninguém ganha quando conquista algo destruindo o outro. O preço sempre chega. Renato ainda tenta justificar as coisas, ainda tenta me culpar, ainda tenta reescrever a história, mas não importa, porque a verdade, mesmo quando enterrada, encontra um jeito de emergir. E a minha verdade é simples. A inveja é real e às vezes ela dorme na casa do lado, às vezes ela te abraça como irmão e às vezes ela cresce junto com você. E quando você finalmente percebe, já é tarde demais. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato, mais uma história emocionante, uma história de vida aí, de traição, de separação, né, de inveja, uma história muito triste realmente, né? O Renato sempre teve inveja do Pedro desde criança, ele sempre quis ter tudo o que ele tinha. Na realidade, ele não queria ter, ele queria ser o Renato. Ou melhor, o Renato queria ser o Pedro, né? Então, sempre que ele via o Pedro feliz, ele sempre queria aquilo. E isso é um retrato, pessoal. Muitas vezes a gente não percebe, mas nós temos pessoas ao nosso redor que invejam as coisas que a gente tem. Às vezes são pessoas que batem no seu ombro dizendo ser seu amigo, e ele está ali te invejando, te apunhalando pelas costas, falando mal de você, né? E é nessa hora que a gente tem que pedir discernimento de Deus, orar a Deus, rezar, né? Fazer uma prece, aquilo que você acredita na sua fé, para que Deus te livre dos teus inimigos, né? E pior, das pessoas que dizem ser seus amigos, que é pior do que os próprios inimigos, né? Porque o inimigo é aquela pessoa que ela já está ali, você sabe que ela não gosta de você e você já se arma contra ela, né? Você quer ela distante. Agora, quando é um amigo seu, diz sendo seu amigo, né? Que te apunhala, que te inveja, que fala mal de você pelas costas, é muito pior. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não imaginava que o Renato estava ali a todo tempo invejando ele, querendo as coisas dele. E infelizmente ele perdeu ali a sua esposa, ou felizmente, né? Porque ela foi fraca também, né? Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Renato
Vocês acham que a Ana Júlia foi facilmente manipulada ou ela já também não era flor que se cheirasse? Deixe aqui nos comentários, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E vocês já passaram por situações semelhantes assim de inveja? Comentem aqui também que eu gostaria muito de ler a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Chegamos a mais um fim. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se você ainda está assistindo, curte esse vídeo, me ajuda muito, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Fiquem com Deus.